Olá, gente, graça e paz a todos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, Brasil. Muito bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo neste momento para todo o Brasil e eu quero já desejar a você um ótimo domingo, onde nós já estamos neste momento com a palavra de Deus. Estamos neste momento expressando a palavra sobre o batismo do Espírito Santo. Como é importante nós sabermos que a busca pelo batismo do Espírito Santo é algo tão maravilhoso, é algo tão necessário na vida do cristão. Mas o que mais nós vemos hoje é a dificuldade de muitas pessoas buscarem o batismo com o Espírito Santo. E eu queria hoje chamar a sua atenção para nós juntos meditarmos um pouquinho nesse tema. Todos os sábados e domingos nós deixamos aqui uma palavra, uma reflexão para você refletir, para você parar e refletir como é importante nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. E hoje nós estamos nesta manhã de domingo, nesta live das 11 da manhã, deixando aqui para você esta meditação, que você possa entender que a busca pelo batismo com o Espírito Santo na vida de um cristão não é agora que é importante, sempre foi prioridade na nossa vida. O batismo com o Espírito Santo sempre foi prioridade na nossa vida. Mas eu quero ser rápido, eu não quero tomar o tempo de vocês nesta manhã de domingo, mas eu quero ser rápido para colocar aqui esse tema de mensagem, para você parar um pouquinho e refletir comigo. Por que hoje, cada dia que passa, nos dias de hoje, nós vemos que cada dia que passa, nós observamos que a busca pelo batismo com o Espírito Santo nas igrejas tem sido tão pouco falada. Já foi muito falado, cultos denominados em busca do Espírito Santo, consagração de manhã, enfim, parece que as pessoas não se preocupam mais em citar esses termos, aonde incentiva as pessoas a buscarem o batismo com o Espírito Santo e a importância de buscarem. Então hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, por isso está no cartaz aí, em busca do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, nos selando, nos batizando com fogo, é o que nos faz prevalecer, é o que nos faz ter ânimo para continuar. Por isso eu chamo a sua atenção, você que me assiste agora de longe, de perto, você que está me assistindo talvez até pela primeira vez. Eu queria convidar você que está agora me assistindo, por favor, gente, faça aquele trabalho, aquele projeto unificativo, com bom e com suave é que os irmãos vivam, estejam, permaneçam em união. E qual seria a união que nós poderíamos fazer agora? Compartilharmos este momento de ensinamento da palavra de Deus, para nós explicar um pouquinho para as pessoas sobre esse tema. Como buscar o batismo com o Espírito Santo, como saber quando tem o batismo com o Espírito Santo, como saber, como se colocar para receber. É isso que eu vou falar nesta manhã e eu queria que você me compartilhasse, inclusive deixando bem claro aqui, que você que não tem se preocupado com esse termo, você que não tem se preocupado em buscar o batismo com o Espírito Santo, você vai sentir uma necessidade muito grande nos dias de hoje, porque hoje uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo de Deus, muitas vezes ele desanima muito fácil, ele desiste muito fácil, qualquer coisa faz ele desistir da fé, parece que o foco da promessa não está dentro dele, está só na emoção e na impressão de quem quer alcançar, mas não basta só querer alcançar, você precisa alcançar, e para você alcançar, você tem que compreender a palavra de Deus, e eu quero falar sobre isso. A minha Bíblia está aberta no livro de Lucas e eu vou fazer duas meditações. A primeira que eu vou fazer está a partir do versículo 32 do livro de Lucas, no capítulo de número 24. E depois eu também vou ler o verso de número 49 e com esses poucos versículos eu vou explicar para você tudo sobre a busca do batismo com o Espírito Santo. Mas antes eu queria que você, por favor, clique em compartilhar. Envia esse link para pelo menos 6 pessoas. Eu não sei quantas pessoas já estão ao vivo conosco, mas você pode agora já clicar aí. Nesse momento você vai estar clicando aí, compartilhar, abrir no WhatsApp, você marca 6 pessoas e envia o link. Fazendo isso, você está enviando o link para o WhatsApp, para o contato das pessoas, e certamente muitas delas, não digo que todas vão acessar, mas muitas vão acessar, e ao acessar o link já entra direto nesse
ensinamento como você está aqui e você já está compartilhando a palavra de Deus. Então, por favor, todo mundo que quer ser um evangelista, que quer ser um mensageiro comigo, me ajude a pregar esta palavra, me compartilha para que eu possa alcançar aí o maior número de pessoas possível. Hoje é domingo, amanhã nós vamos prosseguir aí, já partindo para a finalização aí acho que segunda e terça, nós já vamos finalizar essa campanha 12 clamores por um ano de vitória, mas amanhã a gente vai falar certinho, não é, sobre os nossos preparativos, das campanhas que vamos retomar, e enfim, vamos lá, gente, vamos com fé, porque com fé nós vamos chegar lá e vamos cantar o hino da vitória. Com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Lucas, capítulo de número 24 e verso 32. Primeiramente eu vou ler 32, 33, 34, 35. Depois eu vou ler os demais versículos. Então vamos à primeira leitura e eu vou explicar para você. Disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava? E quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora se levantaram e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho com eles, foram conhecidos no partir do pão. Talvez você entendendo ou vendo ler esta palavra que eu lendo na sua Bíblia, você possa estar se perguntando: mas o que tem a ver esse versículo com o batismo com o Espírito Santo? Pois bem, eu vou te explicar. Eu só preciso da sua atenção, porque está tudo aí nesses versículos que lemos: como buscar, como receber, como é que você está na contramão de receber. Tudo isso eu vou explicar agora. Só você conectar comigo na expressão das palavras que eu vou falando e você vai compreendendo aqui. Observamos que a busca do batismo com o Espírito Santo de Deus é muito necessária. E aqui cabe uma reflexão, uma palavra que aconteceu na vida de um jovem rapaz que queria buscar um dia ao ir na igreja e ao ouvir o pastor pregar sobre a importância de ter o batismo com o Espírito Santo. Esse jovem obreiro resolveu então começar a buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, porque entendia pelas palavras pregadas do pastor que quem recebesse o batismo com o Espírito Santo de Deus alcançaria muito mais intimidade com Deus, e ele queria. E começou a buscar. E o batismo com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é contagiante, ele contagia as pessoas. E o jovem obreiro começou a buscar de dia, de noite, ele estava orando, buscando insistentemente. Ele não parava de clamar a Deus em busca. O foco dele era o batismo com o Espírito Santo. E foi buscando, ia para as madrugadas, ia para as orações, vigílias, culto de doutrina, ensinamento, domingo de manhã, buscava e buscava e buscava. Quando foi uma segunda-feira de manhã, ele saiu para trabalhar em jejum e saiu orando a Deus, buscando a Deus em espírito de oração, e ali sentou no ônibus lotado de manhã, e ele estava ali buscando o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu preciso ser batizado em espírito de oração, e buscando e buscando. De repente, meus irmãos, ele sentiu um calor, uma presença sobrenatural de manhã dentro daquele ônibus, cheio de pessoas indo para o trabalho, e ele começou a falar em outras línguas. Ele foi batizado com o Espírito Santo dentro daquele ônibus de manhã. Vejam vocês, amados, ele não conseguia se conter as lágrimas, ele sentia uma presença de Deus. As pessoas que estavam dentro daquele ônibus ficaram afoitas, atribuladas, sem saber o que estava acontecendo. Ele falava línguas estranhas, as pessoas não entendiam nada. Alguns gritavam: motorista, olha para o ônibus aí que tem um rapaz doido aqui, eu acho que ele deve estar ficando maluco, está falando uma língua que ninguém entende. O motorista, meus irmãos, dirigindo o seu ônibus já de manhã, indo para o trabalho, ônibus cheio, ele sentindo a graça, não conseguia se conter, eu não estava nem aí com as pessoas que olhavam para ele, porque a graça que ele sentia era sobrenatural. Até que o motorista parou num ponto de ônibus onde tinha mais pessoas para subir, e no meio dessas pessoas tinha também um policial que estava indo para o trabalho, fardado. Esse policial também, ele era crente da igreja Batista, e esse
esse policial subindo ali, fardado, o motorista foi logo dizendo a ele: olha, seu policial, dá um jeito nesse rapaz atrás aí, porque ele tá falando umas línguas que ninguém entende aí, vê lá se você consegue conter o rapaz lá. O policial, então, chegando perto do rapaz, logo percebeu que ele falava línguas estranhas e que ele sentia algo sobrenatural. O policial também era cristão, pois ele congregava na Igreja Batista, e a palavra de Deus diz que quando você tem conhecimento, você tem experimento e discernimento que é o Espírito Santo de Deus, ele é contagiante. O policial foi logo entendendo que esse jovem era um servo de Deus, foi tocando a mão no ombro dele, dizendo amém, 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 mas o Espírito Santo de Deus também contagiou o policial, e o policial também foi cheio do Espírito Santo e também começou a falar novas línguas, e as pessoas ficaram afoitas. Isso aí pega. O policial também foi infectado, e o policial começou a falar, e as pessoas não entendiam nada. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é contagiante. É muito normal você conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e você sentir um arrepio gostoso. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu diversas vezes, ao conversar com alguém cheio da presença, cheio do Espírito Santo, e você sentir uma presença sobrenatural, de modo que não dá vontade mais de sair de perto daquela pessoa, porque o que ela tem de dentro para fora é algo muito maravilhoso, é algo tremendo demais. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que ali naquele momento, meus irmãos, eles foram cheios ali, alguns não entendiam nada, outros ficavam murmurando, mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, onde nós lemos, já que o rapaz lá no ônibus foi batizado com o Espírito Santo de Deus e a vida dele nunca mais foi a mesma, porque o que o batismo com o Espírito Santo de Deus faz, irmãos? Ele não deixa você se intimidar, ele não deixa você ter vergonha de falar do amor de Deus, ele não deixa você ter vergonha de contar o testemunho, de cantar, de adorar e de louvar a Deus. Não, o batismo com o Espírito Santo de Deus, ele te dá alegria no coração, e você quer falar de Deus, e quanto mais você fala, mais você quer falar. Não tem empecilho, ninguém pode parar uma pessoa que é batizado com o Espírito Santo, não tem como parar, é imparável. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus apareceu para esses dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo para Emaús. No caminho de Emaús não era a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era ficar em Jerusalém. E agora eu vou ler com você aqui o verso 49 do mesmo capítulo de Lucas 24, para você entender que essa era a ordem. Veja o que diz o versículo 49 do mesmo capítulo. E eis que sobre vós envio a promessa, ou seja, a promessa, e o meu Pai fica, ou seja, versículo 49, deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui, verso 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, olha só a ordem, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então nós estamos vendo aqui no verso 49 que Jesus está dando uma ordem para eles, ficar em Jerusalém, mas aqui no verso de número, a partir do versículo de número 13 do capítulo 24, nós estamos vendo os dois discípulos indo para Emaús. Jesus aparece no meio deles, Jesus fala com eles, pergunta sobre o que eles falam, qual o motivo da tristeza, o que eles dialogam, eles vão falando, e Jesus então recomenda a eles que voltem para Jerusalém. Ali, meus irmãos, sobre o partir do pão, e eles percebendo que era Jesus, e aqui no verso 32 vocês vejam que Jesus não deu ordem para eles voltar, e não disse para eles voltar, mas ao aparecer para eles, fez eles lembrarem de Jerusalém. E aqui nós observamos que eles perceberam, porque quando Jesus pegou o pão e deu graça naquela mesa, eles sentiram que era Jesus e disseram aqui, por isso que o nosso coração ardia quando ele falava, e quando tomou o pão e deu graça, nosso coração ardia ao ver as suas palavras. E aí o verso 33 diz que na mesma hora eles retornaram para Jerusalém para se juntar com os 11 que estavam em Jerusalém. Para quê? Para o Atos 2, para serem cheios do Espírito Santo de Deus. O que nós aprendemos aqui com relação, meus irmãos, a buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus? Aprendemos aqui, meus irmãos, que é preciso retornar para a presença de Deus. É preciso retornar para Jerusalém. Retornar para Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, significa não sair da presença de Deus. Significa não parar de orar. Fazer como aquele jovem no ônibus. Ele buscava de manhã, buscava de tarde, buscava de noite, buscava de madrugada,
madrugada, e não tinha hora para ele. A oração dele: eu quero receber, eu preciso receber. Ele foi alcançado, e o Espírito Santo de Deus o renovou de tal modo que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que esses homens, chegando, meus irmãos, em Jerusalém, se reuniram com os 11 discípulos que lá estavam, e eles começaram a falar uns para os outros, dizendo acerca do que havia acontecido no caminho de Emaús. E aí, quando nós chegamos em Atos 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. A palavra de Deus diz aqui em Atos 2 que eles foram, meus irmãos, impactados com algo que veio do céu, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que eles foram, de repente veio um vento, um som como um vento soprou sobre eles, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles. E aqui está escrito no verso 4 que todos foram cheios do Espírito Santo. Então o que nós percebemos aqui? Que para nós sermos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, nós precisamos permanecer na ordem de Jerusalém. Nós precisamos permanecer juntos em oração. Nós precisamos permanecer juntos, clamando na mesma fé. A Bíblia diz que aqueles estavam todos reunidos no mesmo lugar e concordantemente. Isso quer dizer que eles estavam concordados na mesma busca, no mesmo interesse, o mesmo foco. A oração era a mesma. Nós precisamos receber da graça. O que nós vemos nas igrejas hoje? Pessoas, meus irmãos, discordando daqui, outros discordando dali. Um gosta de fulano, outro não gosta de ciclano. Um gosta do pastor, o outro odeia o pastor. E há um caos, há uma discórdia, impedindo com que o Espírito Santo revista. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você aqui agora, e até ensinar um segredo aqui nesta manhã de domingo para você. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, escolha alguns irmãos, não precisa ser muito não, mas irmãos de oração como você e que tem o mesmo foco que você. Não ande com pessoas desinteressadas. Não leve com você pessoas que não estão preocupadas com o reino. Não leve com você pessoas que não estão preocupadas em buscar a presença de Deus. Não leve com você pessoas que não estão interessadas em aprender sobre o ministério e o evangelho de Cristo. Se você não voltar para Jerusalém, se ajuntar com os homens, com os 11 apóstolos que estão lá para receber a bênção de Deus, possivelmente você não vai conseguir alcançar o batismo com o Espírito Santo. A ordem é ficar em Jerusalém. Então procure pessoas de oração, ande com pessoas de oração, ande com pessoas que oram, ande com pessoas que buscam a palavra, ande com pessoas que buscam o reino, se aproxima de Deus, lute pela batalha e não desista de orar, porque se você receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, você vai ver que você vai ter uma missão ministerial imparável, uma missão ministerial inabalável. Ninguém vai impedir você de pregar, ninguém vai impedir você de evangelizar, ninguém vai impedir você de falar do amor de Deus. Eu estou falando aqui agora e o Espírito de Deus que está sobre a minha vida está impactando você aí. Eu vejo e eu sinto aqui agora arrepios gostosos da presença de Deus, e sei que muitas pessoas também estão sentindo da mesma graça que eu estou sentindo aqui agora. Buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é algo muito maravilhoso. Quando você buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, a sua vida financeira vai ser outra, a sua vida espiritual vai ser outra, as suas orações vão ser outra, a sua vida familiar vai ser outra. Não que você não vai ter luta, você vai passar por luta, mas você vai passar por luta cheio da graça de Deus. A palavra de Deus diz que esses homens, ao ser cheios do Espírito Santo de Deus, aqui em Atos 2, eles desceram para abalar, meus irmãos, toda a Galiléia, Samaria, e eles pregaram a palavra e foram imparável. Esses homens não tiveram medo da morte, esses homens não tiveram medo do presídio, esses homens não tiveram medo das ameaças, esses homens não tiveram medo de nada, e ninguém podia parar esses homens de pregar o evangelho e o reino de Deus.
Por que é que o evangelho tem sido parado nos dias de hoje? Por que é que o evangelho tem sido, meus irmãos, tão bloqueado nos dias de hoje, de modo que tantas pessoas desistem tão fáceis das missões evangelísticas, simplesmente porque tem mais pessoas indo para Emaús do que querendo ficar em Jerusalém. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, fica em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, para você entender, meus irmãos, é ficar na presença de Deus, é não se apartar da presença de Deus por nada nesta vida, é permanecer na presença de Deus por todos os dias da sua vida. Não saia da presença de Deus, permaneça na presença de Deus. Talvez você possa dizer assim: mas eu estou passando por muita luta, pastor. Mas é no meio das lutas que você vai escrever lindas histórias de experiência. É no meio dos desertos de lutas que você vai marcar a sua fé, o seu ministério. Eu tenho muitas experiências que vivi no meio das acusações de luta que eu jamais vou esquecer na minha vida. Meus amados irmãos, eu tenho 30 anos de obreiro. Nesses 30 anos eu alcancei o batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu não estou, meus irmãos, interessado em voltar porque fulano voltou, desistir porque fulano desistiu. O meu foco é Cristo. Eu não sou perfeito, eu sou pecador como qualquer um, mas uma coisa eu sei: os meus olhos estão postos em Deus, e eu estou aqui para dizer para você: busque o batismo com o Espírito Santo de Deus. Se você está indo para Emaús porque você desistiu da chamada, você desistiu de ficar em Jerusalém, volte agora, volte imediatamente, porque uma das coisas mais necessárias para que você possa receber não é continuar para Emaús, mas é voltar. Veja que na mesma hora que eles perceberam que era Jesus, que estava ali, que o seu coração ardia, eles voltaram imediatamente. Eles não esperaram nem o dia clarear, voltaram imediatamente para Jerusalém, reuniram com os 11 que lá estavam, contaram as experiências. Enquanto eles iam contando, uns choravam, outros glorificavam, sentiam a presença de Deus, e foram levados para Atos 2, na sala do Pentecoste, onde todos estavam concordantemente na mesma fé. Jesus ressuscitou, o Espírito Santo de Deus será enviado sobre nós. Vamos buscar, e começaram a buscar a presença, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu espero que esta palavra neste domingo de manhã tenha despertado em você um interesse de buscar um pouco mais o Espírito Santo. Não é hora de ir para Emaús, irmãos. Não é hora de fugir da presença de Deus. Volte para a oração, volte para as vigílias, volte para clamar a Deus, e você será cheio da presença de Deus. Se você saiu da presença de Deus e você quer regressar agora, volte agora. Faça como aquele jovem, busca, não importa onde você vai receber, não. Você pode estar num ponto de ônibus, você pode estar na igreja, você pode estar na tua casa cantando, louvando a Deus, que quando você for batizado com o Espírito Santo de Deus, você verá o quanto vai valer a pena você prevalecer em oração. Levante agora as suas mãos, volte para Jesus agora, caso você tenha parado, caso você tenha saído, reconcilia-te com Deus agora. Volte para Jerusalém, reúna-se com a igreja de oração e continue em busca, porque o Espírito de Deus vos revestirá de poder. Diga comigo estas palavras, diga: Senhor Jesus, eu saí da tua presença, mas agora eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero regressar para os teus caminhos. Senhor Jesus, me dê mais uma oportunidade para que eu possa voltar para os seus caminhos. Escreve o meu nome, Senhor, mais uma vez no livro da vida e sela com teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A você que voltou, a você que reconciliou, parabéns. Vamos ficar juntos, vamos orar juntos. Procure frequentar os domingos de manhã na sua igreja, os cultos de consagração, as vigílias. Vamos buscar a Deus, porque você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Oremos a Deus para finalizar mais uma palavra neste domingo de manhã, e daqui a pouco às 18 horas eu volto com o clamor da misericórdia, e amanhã às 11 da manhã prossegue a campanha 12 clamores por um ano de vitória. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma palavra, obrigado porque mais uma vez falaste, o Senhor, instrutivelmente em nossos corações. Ajude, meu Deus, essa minha irmã
esse meu irmão que está abatido com lutas, com perseguições, com friezas espirituais, com desânimo, a ela voltar para a realidade de Jerusalém, permanecer em oração, crendo, meu Deus, que eles sejam batizados com o Espírito Santo, que eles sejam tocados, dotados pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam cheios da Tua graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, batiza, meu Deus, com o Espírito Santo, meu Deus, encha de poder, encha de graça este jovem, que ele seja cheio do Teu Espírito Santo nesta manhã, que ele possa sair, meu Deus, dessa meditação com um pensamento de continuidade. Meu Deus, muitas vezes o coração desse meu irmão está ardendo agora, porque não é o pastor divino falando, mas é o Espírito de Deus falando através de mim para esse meu irmão. Volte para Jerusalém, busque a minha presença, porque eu vou descer do alto e revestir todos com o Espírito Santo, e todos que estiverem reunidos no mesmo lugar e concordantemente com a minha palavra serão cheios do meu Espírito. E foi justamente o que aconteceu, meu Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Que nós possamos também ser cheios do Espírito Santo e que a Tua presença permaneça dentro de nós. Abençoe os nossos irmãos colaboradores da plataforma, abençoe os Gideões missionários desse canal, abençoe os que compartilharam, os que mandaram o link, meu Deus, através do WhatsApp. Abençoe os que têm colaborado com esta plataforma também através da nossa chave de colaboração, que é o nosso WhatsApp. Abençoe os que têm compartilhado. Abençoe aqueles que estão conosco em campanhas. Meu Deus, abençoe este povo, dê a eles a bênção e a vitória. É o que eu te peço e desde já para a glória do Teu santo nome. Amém. E amém, Senhor Jesus. Agora feche a sua mão, glorifique a Deus, manda o seu glória bem bonito para Jesus agora, porque é neste momento que a presença de Deus já está descendo sobre a sua vida. Viva Cristo! Deus seja louvado. Queridos e amados irmãos, vamos continuar em oração, vamos continuar em campanhas, vamos continuar buscando a presença de Deus, porque do alto nos revestirá o Senhor de poder e todos seremos cheios do Espírito Santo. Queridos e amados, que Deus abençoe vocês. Eu volto com vocês ainda hoje às 18 horas no Clamor da Misericórdia, e amanhã, 11 da manhã, prossegue a campanha 12 clamores por um ano de vitória. Deus abençoe Brasil. Um grande abraço. Deste lado despede de você o seu amigo e pastor Divino Américo. Deus abençoe Brasil. Fique na paz do Senhor Jesus.